Muito bem, o estudo da lição número 2, a parte de sábado, fala sobre Jesus e sua divindade. Como disse um escritor cristão, que a divindade de Jesus é a mola mestra do Evangelho. Se não houver a divindade de Jesus, então não existe nada superior a isso. A divindade de Jesus é realmente o ponto principal, o ponto focal do Evangelho, ou dos Evangelhos. Foi isso que Mateus retratou, Marcos mostrou, Lucas ele mencionou e João confirmou. João foi o escritor assim, que esteve mais perto de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus, a forma como Jesus tratava as pessoas, a forma como ele respondia às questões que lhe eram assim colocadas, as dúvidas que as pessoas possuíam, a incredulidade. Por isso está escrito em João capítulo 11, verso 25 e 26, dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Jesus como Filho eterno de Deus e um com o Pai. Quando lemos João 1, de 1 a 3, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que estava no princípio foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Dessa forma, Jesus é revelado como o Criador e não como criatura, um ser incriado, um ser que já existia. Nós não sabemos definir isso. Como existe um ser incriado, ou seja, que nunca foi criado? De onde esse ser apareceu? Nós não entendemos. A nossa mente não conhece isso, porque tudo que nós vemos é da criação de Deus ou da criação de alguém. Alguém criou uma máquina, alguém criou, por exemplo, uma planta com a genética, fundiu duas plantas e criou uma nova planta, mas já existia a matéria para fazer isso. A matéria não existia e Deus criou. De onde veio Deus então? De onde veio Jesus? E o Espírito Santo? Nossa mente não consegue alcançar isso. Por isso, quando Jesus tomou a forma humana, isso se tornou o maior mistério do universo. Ellen White fala que é o mistério da encarnação. Nós não conseguimos entender como é que um Deus consegue encarnar no formato humano, nascendo de uma mulher de forma assim, sem contato humano e totalmente humano e divino ao mesmo tempo. As duas naturezas se fundiram numa mesma pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Houve momentos em que a divindade de Jesus, ela assim se sobressaiu, não para a ostentação, mas para a glória de Deus. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas do mar. Ali foi a divindade. Jesus sendo transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, com Moisés e Elias aparecendo. Aquele ali foi algo assim divino, foi algo sobrenatural. Ali a natureza divina sobressaiu. E, por exemplo, os demônios, quando viam Jesus, eles exclamavam, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Deus, você veio nos atormentar. O endemoniado gadareno, uma legião, se prostrou. Os discípulos pensaram, pela velocidade com que o endemoniado correu para eles, eles correram com medo, mas Jesus ficou parado. E diz o texto bíblico que a uma certa distância os demônios não puderam avançar. Eles se ajoelharam diante da presença daquele que no céu eles reverenciavam. E eles disseram, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Os demônios reconheciam Jesus com o formato humano, mas eles reconheciam a natureza divina. Isso quer dizer que a natureza divina estava dentro de Jesus. Mas ele não usava isso para o seu benefício próprio. Então esses relatos mostram que João, ao descrever Jesus Cristo realizando o milagre, ele falava pouco do milagre e falava muito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a liderança religiosa, eles tinham raiva de Jesus. Ellen White, escrevendo em Meditações Matinais, na página 1992, na página 47, ela disse o seguinte, foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina? Foi essa natureza humana transformada em divina? E ela responde, não foi. As duas naturezas se fundiram misteriosamente numa só pessoa, em Jesus Cristo. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, diz ela, quem morreu foi a natureza humana. A natureza divina nunca poderia morrer. Por isso, quando Jesus passou os 3 dias, ele ressuscitou porque tinha a natureza divina.
Hoje, Jesus, ele nos conhece pessoalmente, porque ele assumiu a nossa natureza, ele conhece nossas dores, nossas situações, nossas angústias, porque ele viveu na pele como um ser humano, apesar de ter uma natureza divina. Por isso, nós temos que pensar, Jesus nos conhece, ele sabe do que estamos passando, tá? E ele sabe o quanto nós dependemos dele. Enquanto um barco estava saindo de um dos países assolados pela guerra, indo na direção da Suécia, uma tempestade colheu esse barco de refugiados. E o pequeno barco era jogado de um lado para o outro. O barco ia virar. Foi então que alguém gritou: Dona Eva, ore para o Senhor Jesus, para que ele possa nos ajudar. E a irmã Eva, então, ela, onde estava, segurando as cordas para não cair do barco, ela clamou a Jesus: Senhor, o Senhor que acalmou o mar da Galileia, nos ajude, Senhor, nos ajude. E logo a tempestade foi passando, foi acalmando, e então depois de algumas horas, eles se viram chegando ali numa praia totalmente calma. Todos reconheceram que foi a mão de Jesus que segurou aquele barco para não virar. Havia mulheres, havia crianças que não sabiam nadar, muitos morreriam. E a oração daquela mulher, o clamor da irmã Eva, trouxe o poder de Jesus para ajudar aquelas pessoas. Isso quer dizer que Jesus está muito perto de todos nós e nos conhece e se condói com as nossas dores. Por isso, essa semana vamos estudar Jesus e sua divindade e ver a forma como João ele mostrou os detalhes dessa divindade, assim auxiliando o ser humano. Deus abençoe a todos. Possamos ter uma boa semana assim nos dada pelo Senhor Jesus. Fica com Deus.